Fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. Meu nome é Paulo. Hoje eu trouxe aqui o Elísio, cara, pra gente falar aí dos episódios de WandaVision. Cara, essa série tá ficando boa, bicho, ó. Tá ficando boa. A gente pensa que ele descobriu alguma coisa, vem aí o 6º episódio e acaba com tudo. Cara, a gente vai criando teoria a cada episódio. E aí esse episódio aí deixou a gente mais perdido do que nunca, né, cara? Pois cara, é. vamos fazer umas análises aqui do episódio 5 e do episódio 6, certo? Vamos começar aqui falando um pouco do que aconteceu no episódio 5, cara, que foi o maior episódio aí que teve da série, né? Foi 40 minutos aí, cara. 40 minutos e teve bastante coisa, cara, que a gente pode... Teve muita coisa, cara. Eu acho que já começou aí mostrando um pouco da Mônica Rambeau fazendo os exames, né? E aí já deu a teoria lá, mostrando aquela teoria lá dela já ter virado a Photon, né? Já ter virado mutante, não sei, com os poderes dela aí. É o que acontece, a Mônica ela faz os exames no 5º episódio e ela acaba que o exame dá errado, né? Porque ela aparentemente está emitindo radiação. Então, mostra tudo branco lá, né? Mas na frente a gente descobre que ela realmente teve modificação no corpo dela, né? Foi colocado no sexto episódio pela Darcy. Então a gente já tá vendo o início do que vai ser a Photon, né? Uhum. Realmente ela vai se integrar ao MCU agora. É porque ela entrou e saiu, né? Aí a Darcy mostrou lá, né? Já no último episódio agora, que mudou as células dela em nível molecular, né? Mas aí vamos ver se ela vai apresentar esses poderes aí nesses próximos episódios aí, né, cara? Continuando aí no episódio, né, a gente vê a prova que a feiticeira, ela não tem controle total sobre o que tá acontecendo lá dentro, né? Porque a gente tem os filhos dela, que a gente tem que os filhos delas eles podem envelhecer na medida que eles quiserem, né? Não é uma coisa que ela controla. Eles ali, na hora que ganharam o cachorrinho ali, né? Aí a mãe dele ficou assim, a Wanda ficou, vocês não são muito pequenos ainda. Se vocês tivessem 10 anos, aí ele na mesma hora envelheceram. Foi, pra poder ter os cachorros. Na verdade é o pai dele que fala isso, né? Que só quando eles tivessem 10 anos, e aí tudo bem, tenho 10 anos. Aí pronto. Aí eles decidem assim, né, pô, a gente já percebe que eles envelhecem rápido, né? Mas a gente não sabia se era eles mesmos que tinham essa vontade, né? Que eles já envelheciam por vontade própria, né? E aí eles envelheceram por causa do cachorrinho lá, do Faísca, do Spark. Pois é, e aí nessa cena tem um dos primeiros conflitos aí entre o Visão e a Wanda, né? O primeiro não, ele já estava se estranhando um pouco com ela e agora nesse episódio se intensifica, porque eles crescem, ela faz uma coleira de cachorro na frente e tudo isso acontecendo na frente da Agnes. E aí ele briga com ela porque ela não tá fazendo questão de se esconder, né? E aí ele acaba confrontando ela, né? E aí quando ele vai pro trabalho, acontece que ele tira o controle da mente de um colega dele, né? E aí ele confirma que o cara ali estava sendo controlado, que o cara tem família, que ele tá como se tivesse desaparecido, porque ele não tem contato com ninguém. E agora ele tem a certeza que é a Wanda que tá fazendo isso com todo mundo, né? E aí, cara, ele controla, tipo assim, ele tá mostrando um e-mail lá num computador antigo, né? Ele tá mostrando a funcionalidade lá do computador. E aí, depois ele trisca na mente dele ali. E aí ele diz tudo lá, né? Sobre a família dele. E essa história que ele disse, eu vi uns vídeos que os caras, naquele episódio que mostraram lá, tipo, a identidade de todos que estavam lá dentro, botaram na parede os papeizinhos com a identidade, tinha essa mesma história que ele já falou. Então, essa história já foi dada num episódio passado, entendeu? E aí, tipo assim, se o pessoal olhasse direito lá naqueles papéis que tinha a identidade do povo lá, já iam ver isso aí, né? Que é a história dele. E confirmou no outro capítulo aí que ele falou, né? Justamente.
E aí, paralelo a isso, a gente tem que o pessoal que tá fora do Rex, né? Que é a cúpula da Wanda, eles estão tentando entrar em contato com ela, já que ela colocou a Mônica Rambeau pra fora. Eles acabam enviando um drone e a Mônica, ela pensava que era pra entrar em contato com a Wanda. Ela não sabia que tava armado, né? Mas o drone era um drone de artilharia e acabou lançando um míssil. E a Wanda vai pessoalmente fora pra falar com eles e ela toca o terror. Coloca todos os oficiais lá pra mirar no comandante. No cara lá. E ela acaba fazendo um campo de força pra tentar impedir a entrada de... Ela, tipo, reforçou o campo de força lá, né? Pois é. Aí é que tá um dos grandes mistérios que a gente vai ter aí com essa cena. Porque ela faz esse reforço. A gente não sabe como é que ele funciona. Uhum. E aí no 6º episódio tem uma cena muito importante em que a gente não sabe... A gente acaba deixando em dúvida. Essa é uma série que as coisas acontecem, você não consegue tirar uma certeza de imediato. Mas tá sendo uma série de muito suspense, pô. Cada episódio eles vão explicando alguma coisa, mas deixa outra coisa em dúvida, entendeu? Justamente. Aí tá sendo uma série assim de muito suspense. E aí nesse episódio aí ela já botou medo aí no pessoal e já disse que é ela que comanda e que pra não interromperem ela, né? Prosseguindo no episódio, né? O cachorrinho dos filhos dela acabam que ele morre. Ele se perde lá e a Agnes acha ele lá, né? Pois é, aí aqui fica muito estranho, porque aparentemente o que dá a entender é que a Agnes matou o cachorro e ela dá a ideia para as crianças, para a mãe dela trazer ele de volta. Talvez isso aí entre as teorias, né? Pode ser que... Porque assim, as bruxas, de um modo geral, elas sempre tiveram relação com o demônio, né? Elas sempre foram relacionadas com o demônio. Se ela for realmente uma bruxa e se o Mephisto estiver por trás de tudo isso, pode ser que a Agnes é o peão dela dentro da série e ela pode estar tentando ver os limites da Wanda, querendo tipo forçar que ela traga o cachorro de volta pra ver se ela consegue, tá entendendo? E aí os filhos dela questionam isso, né? Se você pode trazer de volta, ela fica assim, você consegue fazer isso? Ela fica, tipo, querendo saber um pouco das habilidades da Wanda, né? Fica sabendo quer saber se ela consegue trazer de volta à vida. Justamente. E aí entra outra teoria também, que é, por exemplo, ela diz que é casada, o marido dela nunca apareceu. Uhum. Será que ele morreu e ela quer tentar trazer ele de volta, assim como ela trouxe Visão? Aí pode ser isso, pode ser a questão do Mephisto, a gente vai ter que assistir pra descobrir aí. Isso aí é outra teoria aí. E aí, cara, depois a Wanda vê que os cachorros morreram, e aí o cachorrinho morreu, e os filhos querem envelhecer, né, pra, tipo, superar isso. E aí ela diz que não pode, e aí na mesma hora o Visão chega, eles conversam lá, e aí ele fica assim um pouco desconfiado do que tá acontecendo, né? Depois que por ele ter os meninos... aquela conversa, por ele ter tido aquela conversa com um colega dele de trabalho, ele chega na Wanda e eles começam a praticamente quase brigar, né? Uhum. E aí... eles já ficam se encarando. Justamente. E aí tem uma cena que eu até gostei bastante dela, que eles ficam tipo como se fosse se enfrentar, porque ele quer saber o que é que tá acontecendo, porque ele claramente já descobriu que o cara lá tá tipo dentro de um papel, e ele não quer acreditar que é a Wanda que tá fazendo isso. E aí ele disse que não lembra, né, pô? Ele disse que não lembra de nada, e aí depois a Wanda diz que não sabe como tá fazendo isso, né? Ela até falou isso no último episódio agora, que ela não sabe como que tá fazendo isso. Ela acaba que ela sabe que ela tem poderes lá dentro. Uhum. Aparentemente foi ela que criou, mas existem coisas que estão acontecendo que ela não tem controle total. A gente viu no episódio que os filhos dela nasceram, que teve várias coisas estranhas acontecendo, que não era coisa planejada por ela. E nesse episódio tem o aparecimento do irmão dela, né? Sim, cara. No final aí.
morreu na Guerra de Ultron, né? Sim, no Na filme Era do de Ultron. Ultron. Aham. E aí ele surgiu do nada. Ela deixa claro que não foi ela que fez isso. Sim, e ele veio aí, o Evan Peters, né? Que é o outro Pietro de outros filmes daí do X-Men, né? E aí, cara, isso aconteceu. Os filhos dela, teve uma cena que eles perguntaram sobre. Acho que ela falou pros filhos dela do irmão que ela teve, do Pietro. Sim. E ela não disse que ele tinha morrido, ela disse que ele tava muito longe, certo? Eu tenho um irmão, mas ele tá muito longe daqui. E aí, do nada, ele aparece aí. E aí ele até fala dessa questão aí, dela ter pensado nele. E tipo, foi tipo um chamado, né? Que ela tipo chamou ele pra ir, né? E aí tá claro que ele vem de outra realidade ou alguma coisa assim. Aí é que tá. O que é que pode acontecer? Claramente, ele tá dentro de um papel igual a todos os outros. Sim. Só que no 6º episódio, fica claro que ele sabe que aquilo lá é uma encenação. Fica claro que ele tem consciência e ele conversa, tenta ficar conversando com a Wanda, e ele é tipo como se fosse um grilo falante, né? Da história do Pinóquio. Ele fica dando ideia na mente dela pra tentar clarear um pouco, pra tentar fazer ela superar e tudo. Ele diz que sabe o papel dele lá dentro, né, pô? Porque tá claro, assim, que ele sabe o que tá acontecendo e ele veio de fora. Porque na hora que ele entrou, nessa cena que ele apareceu, foi a cena que lá fora, lá na base, estavam todo mundo correndo porque tinha acontecido alguma coisa ali na cúpula dela, né, na cúpula da Wanda. Na hora que alguém entra ou sai, aí tem aquela movimentação dele lá que eles sabem, né? Pois é que entra a teoria. Porque é o seguinte, o Doutor Estranho, ele tá confirmado na série. Ele vai aparecer em algum momento. Provavelmente no final. E aí a gente não sabe quem foi que enviou o Pietro lá pra dentro. Aí é que tá. A Wanda, a gente já sabe que não foi a Wanda. Então a gente tem a suspeita da Agnes, tem a suspeita do Mephisto e tem a suspeita do Doutor Estranho. Porque talvez seja um aliado do Doutor Estranho que ele colocou lá dentro, que tá protegido do controle mental dela e que tá lá dentro para tentar ajudar ela a superar os problemas dela, os problemas psicológicos dela, para ver se ela desfaz aquele domo, tá entendendo? Sim. Então aí é uma teoria aí que talvez seja isso que esteja acontecendo. Talvez ele seja um aliado do Doutor Estranho. Pois é, cara, o Pietro já chega aí falando de minha irmã, dá um abraço, não sei o quê. E aí ela fica assim sem saber porque ela entende que é o Pietro, mas não é o Pietro que ela conhecia, né? E até ela fala com ele no próximo episódio já, que eles discutem assim sobre questões que aconteceram no passado deles, né? Ele cita uma lembrança lá que ele teve, aí ela diz que ela não lembra daquele jeito. Então pode ser que pode ser de outra realidade, né? Eu ainda não acredito em outras realidades. Eu não acredito que ele veio daquele universo da Fox. Ele é um cara que tá fazendo o papel dele e ele pode ter falado de qualquer jeito. Tipo assim, ele pode ter falado de qualquer lembrança. E como ele não participou da vida dela, ela fala, eu não me lembrava dessa forma. Mas, por exemplo, quando ela pergunta, onde é que tá o seu sotaque? E ele pergunta, você também não tem o seu. Então, tipo assim, pô, eu acho que, claro que não é o mesmo irmão dela, mas talvez, pô, possa ser assim, o que o pessoal estão dizendo, que pode ter outra realidade igual, não precisa ser a da Fox lá dos X-Men, mas uma outra realidade igual essa que ele teve com a Wanda, só que com memórias diferentes, com consequências diferentes, assim, entendeu? Porque mas ele não faz sentido ele aparecer aí dentro. Isso aí é o que tá no mistério, assim, porque as memórias dele são parecidas, mas não são as mesmas. A gente fica em dúvida, assim, como é que ele sabe de alguma coisa. Eu entendo, mas é porque, assim, não fica claro que as memórias dele tem realmente uma ligação com as da Wanda.
Porque ele fala assim, os nossos pais e não sei o quê, mas não é nada concreto, tá entendendo? Ele fala uma coisa muito por cima, que ele poderia falar pra qualquer outra pessoa. A verdade é que essas teorias, pô, nada são concretas. A gente diz as cores, mas a gente não sabe. Porque cada episódio, pô, desmente alguma coisa e aí fica cada vez mais difícil da gente acertar, né? E aí, prosseguindo no 6º episódio, a gente tem que o pessoal que tá fora do Rex, né? A Mônica, o Jimmy e a Lewis. Sim. Eles acabam sendo expulsos, né? Da cúpula, porque a Mônica, ela tem certeza que não é enfrentando a Wanda que vão resolver, que eles vão resolver. Eles têm que convencer ela de desfazer. E o comandante dela fala que não é dessa forma, e eles acabam sendo expulsos. Eles conseguem entrar na base novamente, e eles acabam descobrindo que o comandante dela, ele tem um sinalizador no Visão. E ele consegue ver a localização do Visão em tempo real. Isso dá margem pra gente ver que o Visão foi roubado da SWORD, né? E ela estava tentando, claramente ela estava tentando criar uma arma com o corpo do Visão. Uhum. Por isso que eles têm tanta vontade de acabar logo com isso para poder recuperar o Visão de volta. E aqui, cara, falando um pouco da... Sim, o Visão, na hora que ele sai lá, a Wanda vai pro Halloween dela lá, né? Que é o episódio de Halloween. E o Visão, ele fica rondando aí pela cidade, né? Porque desde sempre ele tá desconfiado já, né? Ele mente pra ela. Ele acaba mentindo pra ela, ele disse que vai fazer a ronda pra não ter vandalismo na cidade. Sim. E a Wanda acaba descobrindo que ele não fazia parte da ronda, porque ela encontra um colega dele e o cara fala, né? Sim, e na verdade o Visão, ele tá andando pela cidade para tentar descobrir o que é. E aí é que a gente vê que é o seguinte: a Wanda, ela tem poder sobre a cidade, mas ela só controla o que tá perto dela. Uhum. É tanto que quanto mais distante o Visão fica dela, mais as pessoas ficam no automático. Elas ficam paradas, ficam fazendo coisas no loop. E aí ele acaba encontrando a Agnes, né, tentando sair da cidade. Ele acaba tirando ela do transe, conversando, e aí a Agnes acaba falando que ele era um dos Vingadores, mas Sim. que ele estava morto, e o Visão acaba não entendendo nada. Ele nem sabe quem é Vingadores, né? Ele não lembra. Não lembra de nada, e aí ele acaba colocando ela de volta no transe, porque ela estava muito descontrolada, e ele acaba saindo da cúpula, né? Sim, cara. Acaba saindo pra tentar descobrir o que é que tá acontecendo. Cara, e aí na hora que ele sai, aí ele começa a se desfragmentar, algumas coisas assim, né? E aí a Darcy até vê ele lá e tentar ajudar, mas aí os caras ficam só olhando e vendo ali o que vai acontecer, né? Pois é, aí é que tá. Como eu falei no episódio anterior, esse escudo dela deixa uma margem, porque é o seguinte: a gente não sabe se ele tá se desfazendo porque ele saiu do domo e ele tá morto, ou se foi a proteção que ela colocou que tá destruindo o corpo dele. A gente vê, pô, que na hora que ele sai, é como se a cúpula puxasse ele de volta, entendeu? Sim. Ela fica tipo puxando, tá, tipo assim, desfragmentando ele, puxando de volta. Sim, mas é que tá. Se fosse isso, a Wanda, ela não teria... Porque assim, o corpo do Visão tá lá fora. Ela não saberia. Ela não... Tipo assim, se ela tivesse se realmente fosse a cúpula puxando ele... Ela saberia, né? Não teria o porquê ela expandir a cúpula pra pegar o corpo, pra colocar ele de volta dentro. Se fosse a cúpula puxando ele pra dentro, os pedaços dele pra dentro, ele se reconstruindo lá dentro, era só ela esperar. Mas não, né? Acaba que ela tá lá com os filhos dela, com o irmão dela conversando, e acaba que ela tem uma visão muito parecida com o do 4º episódio, né? Que Sim. É o do Visão morto. Então ficou a teoria que quando ela vê o Visão, quando ela viu o Visão naquela hora, morto, né? A visão dele morto, seria porque ele estava daquele jeito e todo mundo, e só ela não enxergava ele morto daquele jeito. Sim.
Dessa forma aí, a gente vê que não é. A gente vê que realmente é um problema na cabeça dela, em que ela enxerga, só ela enxergou. Mas na verdade ele tá vivo. Pois é, cara, porque já desmentiu algumas teorias, né? Porque pensou que como o corpo tava morto, aí ela tinha visto daquele jeito. Só que pelo que a gente sabe aí, o Pietro que ela conhece morreu. E aí ela associou com esse Pietro aí, entendeu? Sim. E aí ela viu desse jeito e na mesma hora ela tentou consertar lá. Pois é. E aí, cara, na parte que o Visão já fica assim, que foi praticamente na mesma hora, enquanto ela tava conversando com o Pietro, o Visão tava tentando sair. Na hora que ele sai, já aparece os filhos dele lá. Um tá com a velocidade, né, igual a do Pietro, que é o Tommy. Velocidade. Eu acho que é o Tommy. E o Billy desperta um poder ali na mesma hora que ele sente o Visão. E aí já corre pra falar com a mãe dele, né? Justamente. E aí o Pietro já solta uma piada lá, né? Que ele não poderia morrer 2 vezes. Que isso aí, cara, a gente não quis falar no outro vídeo, foi o vazamento que saiu. Mostrando exatamente essa cena dele falando, do Billy falando pra Wanda que o Visão tá com problema e o Pietro fazendo essa piada aí. E aí ela joga um poder nele, ele sai ali e ela vê nessa hora que ele tá saindo, que o Visão tá saindo da cúpula e aí ela expande, né? Ela paralisa todo mundo e expande a cúpula lá. E aí a Darcy, eles amarram ela lá e fica pouca gente tentando fugir ali. Aparece o general tentando fugir e a Mônica também com o guarda lá, né? O Visão, quando ele tá saindo da cúpula, a gente consegue ver que ele tem uma joia da mente na cabeça dele. E aí fica a dúvida. Quando ele saiu, ele tá morrendo porque ele tá morto realmente e se ele sair ele morre? Ou foi o escudo que ela colocou? E essa é uma teoria que acabou surgindo, né? E com o avanço do domo para tentar incorporar o Visão, colocar o Visão dentro novamente, ela acaba engolindo o acampamento. Um monte de gente. Engolindo o acampamento dos militares, né? Sim. E acaba que vira um parque de diversão na cidade, alguns soldados viram palhaços. A gente não sabe o que aconteceu com a Darcy, né? Sim, mas ela também foi incorporada. Eu acho que é tipo a visão, por exemplo, a visão que ela tem dos soldados, que todos eles viram palhaços. E aí o helicóptero vira um balão, aí ela vai, o escudo vai aumentando, aí pega aqueles carros armados lá e viram umas vanzinhas. E aí a gente não sabe o que aconteceu com a Darcy, né? Vamos ter que esperar aí os outros episódios pra ver. Tudo que foi incorporado acabou se adaptando lá, né? Se adaptando àquele mundo, né? Igual nos primeiros episódios em que eles jogam o drone e o drone cai lá dentro como se fosse um helicópterozinho de brinquedo. Sim, fica as teorias aí, cara. Quem é que tá controlando o Mercúrio? Porque claramente ele sabe o que está acontecendo lá dentro e ele é uma pessoa que eu acho que ele está tentando ajudar a Wanda a superar os problemas dela. O Visão, se ele está realmente morrendo porque ele passou pelo aquele escudo da Wanda ou se é porque se ele sair do domo ele morre. E a questão da Agnes, né? Também ficou uma incógnita aí. Cara, a Agnes aí a gente pensava que ela sabia de tudo, né? E parece que aquele cara lá, aquele grandão lá que conversou com a Wanda na hora do Halloween, ele falava as coisas e as coisas aconteciam depois. Eles falavam que as abóboras tinham sido pisoteadas, aí o Pietro passava atrás, entendeu? Ele ia falando que as coisas tinham acontecido sem antes acontecer. E depois ele citou ali pra Wanda, você quer que eu mude alguma coisa? Entendeu? Aí, tipo assim, a gente já fica desconfiado dele e tira um pouco o foco da Agnes, que a gente pensava que ela sabia de tudo. Mas ela acabou se mostrando como sendo uma manipulada também. Mas ela ainda é suspeita. Pra mim, ela ainda é suspeita. E o Pietro aí, vamos ver o que ele vai fazer aí depois da Wanda ter batido nele lá. Vamos ver aí se ele vai explicar um pouco de como é que ele veio, né, cara? E é isso aí, tem muitas dúvidas aí. E isso é bom, cara. Os episódios, assim, eles vão resolvendo algumas coisas, mas vão botando mais dúvidas aí. E o que a gente tem a fazer é criar teoria aqui, né?
Um acerto muito grande aí da Marvel foi ela ter colocado a série soltando um episódio por semana, ao invés de ter liberado tudo. Sim. Porque acaba que, tipo assim, se todo mundo já tivesse assistido tudo, ninguém mais ia estar falando, tá entendendo? Da série. E acaba que toda semana tem conteúdo pra fazer. É isso aí, nós vamos ver aí nas próximas semanas, trazer mais conteúdo aqui. E, cara, parece que são 9 episódios do WandaVision. Na hora que acabar aí, vai começar a do Falcão e Soldado Invernal aí. E nós vamos voltar aqui pra analisar os episódios aqui com vocês, né? E é isso aí, se vocês gostaram aqui dessa análise, não se esqueçam de se inscrever, certo? Já deixa o like aí pro YouTube poder divulgar mais os vídeos. E vamos ficar de olho aí nas teorias. Vamos continuar assistindo WandaVision aí. É isso aí, valeu pessoal. Coloque aí a teoria, a sua teoria nos comentários aí. Nos comentários que a gente conversa. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!